Olá, galera. Rafael Mendes, Gazeta do Povo, coluna Gás Conecta. E hoje a nossa entrevista é com o Felipe Andreoli, baixista e sócio da banda Angra, onde o título da nossa entrevista é Made in Brazil. Conheça as táticas de vendas e expansão internacional de uma das maiores bandas de heavy metal do mundo, o Angra. Para mim é uma honra entrevistar o Felipe Andreoli, um dos meus ídolos, né, na minha vida, né, acompanhei desde a adolescência, acompanho o Angra e está aqui, né, aqui no quadro, eu tenho um quadro, uma camisa emoldurada com o autógrafo dele. Felipe, já passando para você a nossa primeira pergunta, para a galera que não conhece, quem é o Angra, quem é o Felipe Andreoli e quais são os principais big numbers da banda, né, da empresa Angra? Então, o Angra é uma banda brasileira de heavy metal que ficou conhecida pela mistura do heavy metal com a música brasileira, com a música clássica e com influências progressivas. É uma banda de 32 anos, que foi formada em São Paulo, né, em 1991, e da qual eu faço parte há 22 anos, né? Eu sou baixista da banda e sócio também, e, enfim, estamos aí caminhando agora para o 10º disco da banda. Big numbers, que eu poderia dizer, o Angra já foi disco de ouro, o Angra já vendeu mais de 1 milhão de cópias, nós já tocamos nos maiores festivais do mundo, né? Festivais para mais de 60, 70 mil pessoas. E, e eu acho que o maior big number é 32 anos de carreira aqui para uma banda de metal brasileira, né? É uma coisa bastante significativa, especialmente dadas as dificuldades que a gente enfrenta pelo estilo não ser uma coisa extremamente popular no Brasil, né? Então, acho que é por aí. Legal, Felipe. A segunda pergunta que eu tenho para você, no site www.musicaecinema.com saiu uma matéria com o título Três bandas brasileiras mais famosas que a Anitta no exterior. Afinal, de maneira prática, você poderia nos contar sobre a expressividade do Angra no exterior e também, né, se puder apresentar alguns números olhando para fora do Brasil? Eu vi essa matéria, eu não sei em que ele baseou a colocação de que o Angra é mais famoso que a Anitta no Brasil. A gente é famoso há mais tempo, mas eu acho que em questão de números, a Anitta, simplesmente pelo estilo que ela faz, num single ela vai superar o alcance que a gente teve em 32 anos, né? Porque a gente está falando de um estilo que atinge milhões e milhões e milhões de pessoas, né? Ao passo que o heavy metal é uma coisa bastante nichada. Dito isso, o Angra é um grande representante da música brasileira no exterior, é um dos maiores artistas brasileiros no exterior, embora dentro de um nicho, né, dentro desse estilo um pouco mais restrito, mas a gente faz turnês pelo exterior e acaba fazendo toda a turnê mais shows fora do Brasil do que dentro. E especialmente no Japão, o Angra é uma banda muito conhecida e muito respeitada, né? Já fomos disco de ouro no Japão também. E sempre passamos por vários e vários países da Europa, pela América, América do Sul, América Latina como um todo, né? E, e assim, então, numa turnê é comum a gente fazer coisa de 100, 120 shows, mais da metade vai ser fora do Brasil. O que quer dizer também que no Brasil a gente faz bastante show, né? Mas, assim, o mercado de shows fora do Brasil é um pouco diferente. No Brasil, o mercado é até mais volumoso. Então, a gente toca, por exemplo, em São Paulo, em casas para 4, 5, 6 mil pessoas de público esgotado, né? E em outros países, por exemplo, o tamanho do cenário desse estilo é diferente. Então, você fazer um show para 600, 700 pessoas na Europa é meio que o equivalente, né, a você fazer esses números aqui. Em outros casos, muito bons também, 1.500, 2.000 pessoas, que é pelo tamanho desses países, né, e pela comparativamente, assim como no Japão, né, comparativamente o número é muito expressivo. Tanto é que o Angra goza de um prestígio assim incrível no Japão, que é um país onde os fãs adoram heavy metal, né, e veneram as bandas de heavy metal, e a gente vai muito, muito bem lá. Ô, Felipe, essa pergunta não está na pauta, mas como um fã da banda e como alguém que já foi em vários shows, eu percebo que vocês aproveitam
o evento em si também para comercialização dos produtos de vocês na entrada dos shows. Você poderia me Sim. dizer o quanto de receita, não precisa falar em valores, mas em porcentagem, o quanto de receita representa vender ali no ato, né, no momento da experiência do cliente, ao invés do online, assim, né? O quanto disso representa para vocês? Quão importante é essa receita ali dos produtos no momento da emoção que o público está entrando no show? É super importante. Eu não tenho esse número para te dar, assim, quanto isso representa da receita, assim, de cabeça, mas eu vou te dizer o seguinte: o merchandising numa banda, ele vende primordialmente no show, né? Que é como você falou, é o momento em que o fã tá ali naquela emoção e ele quer ter uma experiência completa. Então, o que a gente procura fazer é oferecer vários produtos, desde o ticket mais baixo até o mais alto, para todo tipo de pessoa e todo tipo de bolso, né? Então, tem gente que está afim de gastar uma grana, seja lá qual for, para ele ter uma experiência legal que ele vai guardar para sempre, de estar junto com a banda. A gente tem produtos de meet and greet, onde o cara pode tocar com a gente no palco, né? É claro que é um ticket bem mais alto, mas tem gente que paga, que está afim, e que, se você não oferece um produto assim, você está deixando de atender pessoas que poderiam, né, comprar esse produto, adquirir esse pacote. Então, de olho nisso, a gente decidiu fazer vários níveis, desde da camiseta ou da pulseira que o cara compra no merchandising, que é uma coisa de um ticket baixo e acaba sendo um souvenir que o cara leva do show, até essa experiência de estar com a gente em cima do palco, assistindo ou tocando, né? Para que a gente possa atender todo mundo e aumentar a experiência, que não seja só o cara aí no show. Legal, eu já volto para a pauta, eu vou para mais uma pergunta, e eu acho que eu olho para o Angra como um fã, mas eu também olho para o Angra como uma instituição, como uma empresa. Eu sou empresário, sou sócio em algumas empresas, sou professor de vendas, sou um especialista em vendas, e uma máxima em vendas é: quem não é visto não é lembrado. E eu vejo que vocês, mesmo sendo uma banda de nicho, vocês conseguem utilizar os canais de visibilidade para expansão da marca, e aí não só a marca em si, mas os personagens que estão conectados com a marca, e o item da lembrança, vocês conseguem, né, o Dr. Philip Kotler diz que conquistar um cliente novo pode custar de 5 a 7 vezes mais do que reter um cliente na base. Vocês conseguem criar uma customer experience, né, uma experiência com o cliente que faça com que esse cliente viva com vocês há anos. Eu sou fã da banda há mais de 20 anos, para você ter noção. Eu sou da época quando você entrou, eu virei fã da banda. Sim. Cara, como vocês olham para essa filosofia do seja visto e lembrado? Como vocês usam disso, olhando como instituição empresarial? Cara, eu não consigo muito separar a parte empresarial da parte artística, porque, embora a parte empresarial seja uma coisa fundamental, e eu sempre digo que todo músico é também um empresário, e quanto antes ele se der conta disso, melhor, né? E no meu dia a dia, que nem eu tô aqui agora fazendo 1000 coisas que são burocráticas e resolvendo coisas da banda que são extra palco, extra música, né? Mas tudo isso é só um veículo para a arte. Então, embora a gente tenha essa visão empresarial e a gente procure esses novos caminhos para manter os fãs engajados e para estar sempre presente, eu acho que é sempre para que a arte seja levada até o público. A gente não é muito fã da coisa da venda pura, senão a gente poderia vender mais lifestyle. Hoje em dia é o que vende, né? Esses artistas de hoje em dia, eles vendem muito mais o lifestyle do que a música. E eu acho que é um pouco da cultura do heavy metal ser de resistência, no sentido de colocar a arte ainda em primeiro lugar. Então, é claro que a gente tem a parte do lifestyle também. Por exemplo, no processo de composição e produção desse disco, a gente colocou vídeos no YouTube mostrando todo o processo. É quase um Big Brother, uma hora, né? De mostrar ali o nosso brainstorming, o nosso processo produtivo, criativo, como a gente organiza a gravação, como a gente grava, como é que as ideias surgem. Aí a parte da nossa convivência, uma coisa mais leve, as piadas que a gente faz, o restaurante que a gente foi.
Tudo isso é lifestyle, mas sempre muito conectado com a música. A gente não está interessado em ser celebridades que as pessoas sigam porque, o cara, o fulano, é carismático e o outro é bonito e o outro não sei o que lá. Não, a gente não é nada mais do que um veículo para a arte. E aí tudo que a gente procura fazer e oferecer é sempre muito relacionado com a música, né? E com toda a experiência que envolve a música, os vídeos, as artes, né? E tudo mais que a gente faz. E o acústico agora que a gente estava comentando antes, essa experiência de você estar no palco, né? Que é mais uma forma de você oferecer um produto diferenciado. Sim, é uma decisão comercial de vender ingressos, mas é também uma decisão artística, porque o público vai ser cenário do show, né? Estou falando do acústico. E a gente está pensando em unir essa experiência comercial, né? De vender esses ingressos, que é uma coisa que até então a gente nunca fez, com a experiência da pessoa estar no palco e fazer parte, e como isso se traduz no impacto que essas pessoas vão ter na performance da banda, por elas estarem ali tão perto, tão junto da gente, né? Então eu vejo essas coisas muito conectadas. Legal, Felipe. Voltando aqui para nossa pauta, a pauta que eu enviei para você, na sua opinião, quais são os passos fundamentais para vender um produto e um serviço, né, uma empresa brasileira vender para fora do Brasil? Quais são os passos fundamentais na sua opinião? Bom, o primeiro é você alcançar esse público, né? E a gente estando no Brasil, claro, existe a facilidade da internet, mas o Angra mesmo, a gente tem uma grande dificuldade, porque a gente acaba se comunicando muito em português com o nosso público, é o nosso dia a dia, é o mais natural, é o que a gente faz, assim, espontaneamente. Mas a gente procura sempre se policiar para não excluir o público dos demais países, entendeu? É que como o Brasil acaba sendo muito representativo, em termos de shows, de números mesmo, né? A gente por vezes acaba deslizando e esquece. Mas o primeiro passo é você se comunicar com esse público e fazer ele se conectar com a banda, né? E assim, hoje em dia alcançar as pessoas é fácil. O problema é você reter a atenção delas e engajar elas com o seu conteúdo. E não só isso, mas também concorrer com o mar de bandas que existe no mundo. E, por exemplo, na Europa, né? Na Europa mesmo, tem milhares e milhares de bandas que estão lá todos os dias fazendo turnê, indo aos programas de TV, fazendo eventos, encontrando os fãs. A gente estando no Brasil, a gente está sempre mais distante, é sempre mais difícil, né? É um desafio você estar tão presente quanto uma banda da Europa, é basicamente impossível. Então a gente tenta maneiras de mitigar essa distância para que esse fã se sinta também conectado, acaba sendo muitas vezes por meio das redes sociais, mas também por meio de parceiros, né? Gravadoras, agências, assessores de imprensa, né? Que ajudam a gente a se conectar melhor com esse mercado, até porque, comercialmente falando, você lidar com promotores de show, por exemplo, do Brasil e da América Latina, e lidar com promotores do Japão, ou lidar com promotores da Europa ou dos Estados Unidos, são mundos diferentes, mercados diferentes, que você precisa entender as nuances, né? A maneira de fazer negócios, e para que você possa estar inserido nesse contexto e, né, fazer as coisas como devem ser feitas, encontrar as melhores oportunidades e fazer a coisa direito. Então, requer muita dedicação, muito estudo e trabalho, muitas vezes em dobro, né? Porque se a gente fosse se preocupar só com o público do Brasil, é uma coisa que está muito na mão, né? É muito fácil para a gente. Agora, lá fora, sempre um esforço extra de você estar engajando esse público e estar presente de alguma forma. Legal. A quarta pergunta é: o Angra acaba de fazer uma turnê incrível dos 20 anos do Rebirth, vai gravar o DVD acústico e divulgou, né, a capa do novo álbum. Como gerenciar um portfólio de produtos como este, né? Uma série de produtos que vocês acabam possuindo e ainda assim ser lucrativo? A gente. Eu não vou dizer que a gente coloca o lucro em primeiro lugar, até porque se fosse assim, nem heavy metal a gente não ia tocar, né? A gente ia fazer outra coisa da vida. Mas a gente procura ser muito consciente no sentido de que se o que a gente faz não for lucrativo, precisa pelo menos ser uma coisa de posicionamento muito forte.
Se não for nenhum dos dois, a gente não faz. Então, tem ocasiões em que a gente abre mão do lucro por posicionamento, por marketing, né? Por crescer o business, mesmo que não financeiramente no primeiro momento, mas numa aposta, né, para o futuro, de alguma coisa que a gente acha que vai trazer bons frutos. Então, a gente precisa ter um fôlego financeiro para fazer essas coisas, tomar essas decisões, né? Que é fazer um festival que, de repente, é um show só, que você vai até lá levar toda a equipe, você quer fazer um show bom, o lucro está comprometido, mas você participou de um grande festival. Ou lançar um produto que, a princípio, ele vai custar muito e é uma aposta, a gente não sabe exatamente o quanto esse produto vai reverter em termos de venda ou de eventos que a gente venha fazer com ele. Mas, assim, a dificuldade de gerenciar essa quantidade de produtos é fazer tudo bem feito e dar a devida atenção para cada um desses produtos, porque, mais uma vez, a gente está falando de arte. Então, essa entrega artística tem que estar sempre em primeiro lugar, né? E achar esse balanço, né, de investimento versus resultado, sempre mantendo um padrão ou melhorando o padrão a cada produto que a gente faz. Cara, é muito trabalho, muita pesquisa, muita mão na massa. Existe não só a banda e o empresário, mas também toda uma equipe que trabalha junto com a gente. Ter bons parceiros é fundamental, porque a gente não dá conta de fazer tudo. Então, você tem as pessoas dos seus cargos específicos cumprindo as suas funções, que a gente acaba gerenciando, mas eles estão metendo a mão na massa enquanto você está pensando em coisas maiores, né? No ideal, na minha cabeça, é isso. Você ter pessoas quebrando pedra no dia a dia para que você possa ter sua cabeça no macro, na estratégia, né? E como crescer e melhorar o negócio. Última pergunta, Felipe. Como um profissional, e aí, independente da sua atividade fim, constrói uma marca profissional forte e ser sempre e visto, né, sempre visto e lembrado pelas empresas? Eu acho que é uma junção de várias coisas, né? Primeiro, que o que você entrega tem que ser muito bom. Então, no meu caso, eu sou baixista. A minha entrega do meu trabalho, né, que no caso é artístico, é música, tem que ser muito bom. Então, eu tenho que estar sempre no topo do meu shape, o meu timbre, o meu equipamento, o visual, os vídeos, o som, tudo que eu entrego tem que ser sempre muito bom. Esse é o ponto de partida, esse é o básico. Depois disso, você precisa, né, falando especificamente das empresas que podem querer te ter como uma vitrine para os produtos dela, credibilidade, né? Você ser uma pessoa que realmente o que você fala é uma coisa que se escreve, né? Então, assim, ó, se esse cara está dizendo que isso aqui é bom, eu acredito. Por quê? Porque ele tem credibilidade, porque a palavra dele vale, né? E não só isso, mas você tem uma imagem legal perante o público, especialmente, de uma pessoa que não é negativa, que não se envolve em demasiadas polêmicas, entendeu? Um cara profissional, que sabe se portar, entendeu? Então, assim, se você une vários desses aspectos, você passa a ser muito atrativo para a empresa. Fala, pô, o cara toca bem, o cara é profissional, ele tem uma imagem legal, ele fala bem e o que ele fala as pessoas acreditam. Então, acho que é um combo meio irresistível, né? Para as empresas, e aí, além de tudo isso, tem o alcance que você tem, né? E esse alcance ele é muito beneficiado se você for consistente nesse teu output de criativo, né? E de coisas que você gera interesse nas pessoas de te seguir e de estar ali curtindo o que você faz, etc. Então, se você tem tudo isso e ainda tem o público, tem o alcance, aí acabou. Aí você fechou, né? E é claro que de repente a pessoa tem tudo isso que eu falei antes, mas não tem ainda o alcance. E as pessoas me perguntam muito, mas como que eu divulgo meu trabalho? O que eu faço para colocar o meu som para fora? Eu tenho poucos seguidores e tal. E a palavra, assim, é consistência. Você precisa sempre estar fazendo. E você precisa estar sempre esperto no tipo de conteúdo que as pessoas estão consumindo. E adequar, né? Hoje em dia, a gente invariavelmente fala de rede social, você precisa estar muito antenado no que está engajando dentro do seu meio, né, dentro do seu nicho, o que as pessoas estão consumindo mais, e vai atrás de fazer aquilo que as pessoas querem ver, né? Existia uma coisa romântica antigamente do artista que
Não, essa é minha arte, quem quiser ver, que veja, porque eu não vou me vender, e etc, etc. Isso aqui é o que eu faço, quem quiser que veja. Mas o mundo não funciona mais assim, né? Você precisa oferecer aquilo que as pessoas querem ver, se você quiser crescer. Se você for um cara super purista, não, isso é o que eu quero fazer e não importa mais, então você vai arcar com as consequências e ter o público das pessoas que realmente derem match, vamos dizer assim, com aquilo que você quer oferecer. Felipe, por gentileza, os seus recados finais aqui para o nosso público da Gazeta, para essa coluna que fala especificamente para empresários, para vendedores, né, para pessoas de marketing, e se puder deixar, por gentileza, também os acessos às redes sociais, como que a gente encontra você e encontra o Angra também. Bom, muito obrigado pela entrevista, pelo papo. É sempre legal falar desse lado que a gente não aborda muito, né, nas entrevistas, ou quase nunca, na verdade. E, bom, o recado principal é que o Angra vai gravar um acústico agora no dia 4 de agosto, mentira, dia 12 de agosto, na Ópera de Arame, em Curitiba. E é uma experiência incrível, vai ser o único show acústico do ano. Então, quem quiser assistir, a chance é lá. E aí pode ser que a gente faça uma turnê acústica, mas vai saber quando também. E no dia 3 de novembro é o lançamento mundial do nosso novo álbum, Cycles of Pain. E a gente anunciou hoje a participação de vários convidados incríveis, como o Lenine, a Vanessa Moreno, o Kiko Loureiro, a Amanda Somerville, a Fernanda Lira. Então, além de vários outros músicos que tocam no disco. Então, a gente está muito animado com esse álbum e louco para que as pessoas ouçam. Então, fiquem ligados aí nas redes sociais do Angra, que é o @AngraOfficial no Instagram, angra.net é o site da banda para todos os links para ingressos e meet and greets, etc. E as minhas redes são todas @Felipe Andreoli, e o meu site é o felipeandreoli.com. Felipe, muito obrigado pela entrevista. Nós encerramos aqui, coluna Trader de Vendas, Gas Conecta, Gazeta do Povo. Muito obrigado.